E a técnica, ela é muito importante, obviamente que a gente tem que buscar a excelência, a perfeição, mas ela não vai sozinha. Bem-vindas ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para vocês conteúdo sobre saúde, estilo de vida, moda, relacionamento, filosofia, um mix, uma variedade de assuntos. E sejam muito bem-vindos à temporada 2025, esse é o nosso segundo episódio. E eu trouxe uma pessoa aqui que já foi entrevistada. A gente tem uma conexão muito grande, eu e essa pessoa, nós temos muitos assuntos em comum, uma infinidade na verdade, então eu resolvi convidá-la para esse início de temporada ser tão bom quanto foi o outro. Então, muito bem-vinda, professora Ana Cecília Aranha. Obrigada. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Eu tô achando meio estranho isso. O quê? Porque na primeira temporada, pra quem não assistiu, gente, a primeira temporada eu comecei, não foi? Foi. Eu convidei você em primeiro lugar. O episódio foi tão longo que vocês precisaram dividir em 2 episódios. Sim. Né, em 2 momentos. Vamos fazer diferente hoje? Tem uma ideia. Vamos trocar? O quê? Você senta aqui e eu vou te entrevistar? Não, mas eu preparei a pauta, não tá tem tudo problema. direitinho aqui. Não, o pessoal já me conhece. Bora. Não. Vamos lá. Troca. Bora. Ué, pode? Eu tava esperando, ó. Ops, eu tava esperando, ó. Bom, gente, primeira vez que eu tô aqui no seu lugar, tô me sentindo aqui, Oi, ó. pessoal, né? Oi, pessoal. Ó, a gente vai dar continuidade ao podcast do Eduardo. Muito Além dos Dentes é uma frase que ele vai contar um pouco pra gente aqui também do que ele... Por que ele chegou no Muito Além dos Dentes, né? Que é algo que eu tenho discutido há muitos anos. Mas vou fazer a introdução dele. Bom, se ele falou que a gente tem uma conexão grande, não vou discordar de jeito nenhum. Ah, bom. Né? Não, vou ficar boazinha. Pode deixar que eu vou ocupar seu espaço bem aqui, tá? Sim. Mas eu tenho que apresentar o Eduardo. E apresentar o Eduardo nem sempre é muito, muito fácil. Apresentar o Eduardo não é algo, assim, trivial. Primeiro porque falar da gente ou falar de quem a gente ama nem sempre é fácil. Mas eu vou dar uma pequena introdução. E aí depois a gente vai entrar... A gente quer saber um pouquinho sobre você. Tá bom. Você que ao longo da última temporada, né, entrevistou muitas pessoas. Foi uma temporada muito gostosa. Foi muito interessante. Acho que contribuiu com muitas pessoas ali. E agora é a hora das pessoas conhecerem um pouquinho você. Bom, Eduardo, nascido em 12 de novembro de 1900 Brincadeira. Sou mais novo que você. Isso é que importa. 8 meses. Filho do Carlos Roberto Freniani e da Maria do Carmo Rodrigues. Marido da pessoa que vos fala. Pai da Bel, pai da Bia. Talvez seja um dos cargos mais importantes aí da sua vida, não é? Além de muitos títulos que você foi colecionando ali ao longo da sua vida, da sua trajetória. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Me diga quem é o Eduardo. Filosófica, assim, desse jeito. É o Eduardo profissional? Eduardo. Você pensou primeiro no profissional, tá vendo? Eu quero saber do Eduardo. Nós estamos num podcast que não é pessoal, psicologia. Mas eu acho que é interessante as pessoas poderem conhecer você. Entendi. Assim, o Eduardo... A minha visão do Eduardo, interessante isso. Não sei, o Eduardo é uma pessoa ansiosa, o Eduardo é uma pessoa bastante motivada a conquistar aquilo que ele coloca como objetivo. O Eduardo é uma pessoa muito estudiosa, introspectivo, quieto, que gosta de boas coisas da vida, que a vida pode oferecer. E que é muito feliz. Muito feliz. E aí, quando você fala que você é feliz, eu acho que é um conjunto, e você pergunta pra mim, eu falo da minha vida profissional, pessoal, eu acho que elas estão misturadas, né? Eu tive a oportunidade no último final de semana
de participar de uma dinâmica em que as pessoas perguntavam, fala um pouco, né, na dinâmica fala um pouco sobre a sua trajetória, fala um pouco sobre a sua vida. Era o poder da gente contar sobre a nossa vida. E é difícil, né, muitas vezes da gente falar. Mas quando eu escuto você falando ansioso, determinado, estudioso, eu acho que eu vejo características em nós dois, né? Eu acho que é isso que ao longo de tantos anos, esse ano 20 anos de casado, quantos anos juntos, quase 30 anos juntos, né? Acho que a gente foi seguindo pela mesma direção, não é? Isso é tão legal de ver, que é o que a gente às vezes até coloca nossas expectativas nas nossas filhas, né? Mas aí quando você fala de todas essas características, para mim, dentro do profissional, que agora eu vou trazer um pouquinho para que a gente possa conhecer a sua trajetória, e muitas pessoas falam, nossa, mas será que o Eduardo ele é endodontista? Será que ele é estomatologista, patologista? Mas ele faz reabilitações? Não, mas ele faz biópsias também no consultório. Então a gente vai chegar um pouco nessa história. Sim. Mas antes de chegar em por que você escolheu todo esse caminho para trilhar aí dentro do seu consultório hoje, eu sempre falo para você, eu vejo o Eduardo como uma das pessoas que amam o que faz, assim, que nasceu pro que faz. Só que acho que a odontologia não foi a sua primeira escolha, né? Conta um pouco pra gente. Não, na verdade, eu gosto muito do que eu faço e só pegando o que você comentou antes, eu sempre, assim, eu já tenho 25 anos de formado, então eu tive tempo, né, pra me preparar. E eu nunca deixei de me preparar e eu sempre tive muito bem claro os caminhos que eu gostaria de atingir ou caminhar. De me preparar para ser um excelente dentista. Eu nunca pensei em ser um excelente endodontista, um excelente... Isso faz parte do caminho do processo, mas meu primeiro lugar era ser um excelente profissional da área da saúde, um excelente clínico geral, generalista, dentista. Então... Aí eu fui direcionando minhas especializações, meus cursos, meus estudos para o caminho que eu queria fazer. Mas antes de eu escolher a odontologia, eu tinha muitas dúvidas, na verdade, do que eu gostaria de ser, e acho que é natural a gente ter dúvidas, e acho que é natural a gente mudar ao longo da vida. Eu mudei de forma precoce, lá com os meus 18, 20 e poucos anos, mas isso pode acontecer, acho que em qualquer momento. É natural e faz parte, o ser humano tem que estar... A gente tem que estar, assim, aberto a nós mesmos a enfrentar essa mudança, esse chamado interno nosso, da nossa verdadeira vocação. Eu acho que isso é algo muito importante. Mas quando eu era mais novo, digo, dos 15 aos 18 anos, na verdade eu queria ser músico, né? A música ocupou um espaço muito importante na minha vida, assim, ocupa ainda. Mas ocupou. E... Você começou a tocar flauta com quantos anos? Sei, 9, 10, muito novo. Então ela ocupou um espaço muito importante em termos de tempo e de dedicação também da minha vida. Eu estudava, não tenho dúvida de que sei lá, 7º, 8º, primeiro colegial, talvez, assim, né? 9º ano hoje, eu estudava mais flauta do que pra escola. Eu passava muito mais horas dedicado ao estudo da música do que ao estudo da escola. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e obstinada, assim, às questões. Então a escola nunca foi um grande problema pra mim. Eu sempre fui bem na escola. Tinha alguma dificuldade, assim, em matemática, mas que eu me superava e as coisas caminhavam. Mas do resto, eu acho que eu sempre fui um excelente aluno, o que me dava liberdade para poder estudar algo a mais. Então, nessa época, eu estudava muito flauta, eu estudava muito inglês também, que era uma outra coisa que eu gostava muito. Mas aí, quando foi chegando próximo da decisão mesmo, né? A decisão de ser músico no Brasil não é uma decisão fácil, que inclui diferentes fatores, e acho que esses fatores não me levaram a fazer essa escolha naquele momento. Então, uma das decisões significava não morar no Brasil, muito jovem. Outra, uma aceitação da família. Uma aceitação minha mesmo, do tipo de vida que provavelmente eu teria. Né? Então, esse conjunto de fatores não me levou a isso.
E aí eu optei, muito provavelmente induzido, ou como é que se diz? Olhando ao lado dos meus pares, que na época eram os meus melhores amigos, e grande parte dos meus melhores amigos caminharam para a área de exatas. Então, e como a gente estudava muito junto com eles, a gente fazia grupos juntos, eu caminhei para a área de exatas, prestei engenharia, passei em engenharia, comecei a estudar engenharia. Mas aí em pouquíssimo tempo, talvez 3 meses, e por uma série de motivos eu declinei. Eu não gostei da aula, eu não gostei da cidade. Eu não gostei da cidade onde eu estava morando, eu não gostei de saber que aquela faculdade era uma faculdade que eu poderia mais, em termos de faculdade, ser uma excelente faculdade, mas era uma faculdade paga, e eu sabia que eu poderia... Há 30 anos atrás, a faculdade pública tinha uma força muito maior do que ela tem hoje. Eu sabia que eu podia algo a mais, então eu declinei e voltei, enfim, fazer cursinho. E obviamente que meu pai é dentista e eu tinha uma vida de experiência de ter uma pessoa dentista em casa. Isso foi um peso muito grande na minha decisão, de tê-lo como exemplo. De ter uma vida, né? Eu sabia como ia ser uma vida de dentista, do que ela ia poder... Seu pai tinha dado uma vida confortável. Sim, ele era uma pessoa pessoa feliz, satisfeita, realizada profissionalmente. Então, eu caminhei por esse lado. E aí, 25 anos, acho que 20 anos. 20 anos depois que ele se formou, eu entrei na mesma faculdade que ele. Um legado, posso dizer, né? Bom, e aí você já pulou pra FOP, né? Então daí você começou a fazer FOP, eu imagino a alegria do seu pai em ver você na FOP, né? E eu acho que, talvez você possa concordar comigo, foram uns 4 anos muito legais, né? Foram muito importantes para nós. Eu acho que todos na nossa turma ali, nós entramos de cabeça, né? No curso. E nós nos dedicamos realmente o máximo que a gente podia, né? Acho que a gente aproveitou tudo que a FOP pôde dar para nós, né? E a FOP, eu falei, a gente conseguiu enxergar o momento. Acho que muitos, né? Principalmente a nossa turma ali, o quanto a gente estudou, o quanto a gente se dedicou. Mas uma coisa que eu me lembro muito da FOP, a gente se conheceu no primeiro ano. Sim, pessoal, nós somos da mesma turma. Desde a primeira turma, nós tínhamos eu namorado em São Paulo, aí Eduardo em Jundiaí. E eu falo, se vocês não acreditam em amor à primeira vista, né? Eu me lembro do dia em que eu olhei pro Eduardo, né? Eu lembro de falar com a Patrícia Damasceno, com a Paty Miojo, né? Falei, nossa, Paty, né? Ela falou... A gente tava falando do pessoal da turma, eu me lembro desse momento de falar com ela. Ela falava assim, você tem namorado. Você tem namorado. Mas, né, o destino tava traçado ali. Em maio, né, a gente começa a namorar. E a gente não se largou desde então, né? E a gente era muito companheiro já desde a época da graduação. E como a gente estudava muito, né? Então era... eu gostava de alguma coisa, de uma área, você de outra. Mas o que me remete muito são 2 coisas. A primeira era quando a gente estava no laboratório de dentística. E que eu adorava, né? Carregar aquela maleta toda organizada, cheia das coisas, né? E a gente tomava muito cuidado, era um material caro, ainda é, né? E pensando que a gente... Era algo só que meu pai estava pagando ali, né? E seu também, de todos. E aí, eu lembro da gente se esmerar tanto ali no laboratório. Teve um momento que você jogava tudo pro lado. E aí era eu, você... o Marcelo, o Santista e a Carlinha, a gente olhava e falava, nossa, onde vai o Du? E você sumia nesse momento. A gente falava, cadê o Du? Gente, precisa entregar o provisório, precisa entregar o preparo. E agora era aquele desespero, né? Porque todo mundo certinho. E aí... Mas eu também era certinho. Não, você era certinho, mas você nesse momento dava 2 minutos e você ia... Quando a gente olhava na patologia, você estava vendo lâminas. Falava, cara, ou então de repente era uma aula de alguma coisa, ou você ia mais cedo pra faculdade, você sumia. Onde tá o Du? Sumia quando o Palmeiras perdia também, tá, gente? Ele sumia
Porque senão ele ia ter que aguentar a turma. Foram poucas vezes. Teve um dia lá que eu lembro que você fugiu e falou, cadê o Edu? Melhor ele nem aparecer. Foram poucas vezes, era Parmalat. Aí, que não entrava na minha casa, você lembra disso, né? Aí, cadê o Edu? Tava lá no Orocentro. Tava vendo paciente. Eu tava lá com o professor Osley. A gente falava, cara, eu acho que você, olhando pra trás, você começou muito cedo. Quanto tempo você começou na patologia? No segundo ano, no começo do segundo ano. Quando a gente estava começando a decidir iniciações científicas, e a FOP teve acho que algo muito importante para nós também, porque a gente era tão dedicado e era natural o aluno de graduação escolher uma iniciação científica. Sim. Né? Não é como hoje, que é uma coisa assim, alguns vão, outros não. Né? Lá não, era uma coisa que todo mundo gostava, e a gente começava já a escolher a nossa trajetória ali lá dentro. Né, com professores muito motivados, professores que levavam a gente, que realmente empurravam a gente para frente, né, a grande maioria. E aí, você, desde o começo na patologia. E aí eu queria entender um pouquinho, né, dessa história toda ali na FOP que nasceu, por que a escolha da patologia, e fala um pouco porque também é patologia, é semiologia, é estomatopatologia, é estomatologia. Acho que sem dúvidas que os anos na Unicamp foram anos mágicos, né? Assim, acho que não tenho dúvidas em relação a isso. Eu não consigo ter a percepção de outras pessoas de outras turmas, ou se isso continua sendo da mesma forma, mas nós estávamos vivendo anos mágicos, né? E ainda, assim, mais uma vez, eu não tenho a percepção atual do que significa estudar na Unicamp, mas há 30 anos atrás, estudar na Unicamp era muito importante. Era algo muito grande. E talvez essa questão que você citou dos laboratórios e tudo, talvez naquele momento tenha sido um pouco de deficiência em inteligência emocional, mas acho que muito do meu background anterior de técnica, sabe? Porque assim, na flauta, técnica, você estudar. Se você estuda, repete, você sabe que vai sair. Vai fazer. É técnica. E aquilo era exatamente a mesma coisa, era técnica. Era habilidade, treino, né? Foco naquilo, você faz 20 vezes aquilo e aquilo tá se aperfeiçoando. Mas eu comecei a entender ou a perceber que, na verdade, odontologia não era técnica, ou a técnica não estava entre o que eu considerava e considero fatores muito importantes. E para mim, fatores muito importantes era conhecer as pessoas, gente. Então eu comecei a entender que eu precisava conhecer pessoas, conhecer gente, entender as pessoas, entender os problemas dela, os dramas da vida dela, para eu conseguir oferecer um bom serviço de saúde. E também a base. Eu acho que a gente peca muito na base. Então, ok, você quer estudar pulpite, mas você não sabe o que é inflamação. Ok, você quer estudar periodontite, mas você não sabe microbiologia. Então, assim, são fatores lá da base. E a base, quem traz são essas disciplinas. Então, eu me encantei por esses dois lados. E como você disse, lá no Orocentro, eu atendia pessoas com algum tipo de vulnerabilidade de saúde. Portadores de algum tipo de saúde, simples ou complexas, mas que me permitia compreender melhor aquela pessoa, e isso foi muito importante para mim. E por outro lado, no lado laboratorial, me permitiu conhecer mais a base, os processos, as células, para me dar mais solidez nas minhas atitudes como clínico. Então, foi essa a minha decisão. Então, eu, ainda mais tendo um pai dentista, eu sabia que se no final se eu não conseguisse fazer durante o laboratório, no final de semana eu podia ter o consultório dele, ele me ajudava a fazer um procedimento ou outro. Então, o lado técnico nunca foi o meu grande área de foco. Então, acho que esse é um ponto. Mas você já tinha essa consciência de
Conhecer o paciente a fundo, a importância acho que talvez de uma forma... acolher. Não sei se completamente de uma forma consciente, mas talvez talvez eu nunca pensei nisso, mas eu entendi, e acho que mais uma vez a flauta, a música trouxe isso pra mim. E veja, aquela pessoa pode ter tocado ou cantado aquela música de forma irretocável, tecnicamente perfeito. Só que o outro ali do lado e emocionou a plateia com a forma como ele tocou, mesmo que ele errou 4 ou 5 notas, levou, ganhou, foi melhor. Então, isso eu já tinha essa percepção. E a técnica, ela é muito importante, obviamente que a gente tem que buscar a excelência, a perfeição, mas ela não vai sozinha. E o outro lado, ao meu ver, é um lado mais difícil, é um lado que envolve forças que você tem que criar em você que não são simples. Então, de autoconhecimento, para você poder oferecer para o outro o melhor. Então, eu vejo muitas pessoas hoje em dia que são excelentes técnicos, perfeitos do seu ponto de vista técnico, mas não conseguem ser lembrados pelos pacientes de uma forma carinhosa. Eu acho que isso é uma, sabe? Acho que traz o seu muito além dos dentes, né? Do que o que você acredita. E que, na verdade, não foi de ontem, né, Edu? Foi lá, você está contando uma história de 20 anos atrás, de quase 25 anos atrás, né? O muito além dos dentes não nasce do nada. Sim, né? Eu sempre enxerguei, na verdade, a odontologia muito além dos dentes, né? Por esses aspectos, pela área de estomatologia, patologia, né? Por essa área do diagnóstico, que quase sempre não está relacionado ao dente, mas também pelo outro aspecto do dentista ser um empresário, do dentista ter que ter domínio de áreas administrativas, de outras questões também, eu sempre olhei isso. Então, e outra coisa que você perguntou, né, de estomatologia, patologia, estomatologia é a área clínica, de diagnóstico clínico, de lesões de boca, uma especialidade odontológica. Patologia oral é uma área de diagnóstico laboratorial, de estudo das doenças. E o professor Osley, por volta de 1999, 2000, entendeu que o curso de pós-graduação em estomatologia ou em patologia era incompleto e que ele devia unificar isso, e aí criou-se o curso de mestrado, doutorado em estomatopatologia, o nome que pegou, vamos dizer assim, e até hoje esse é um curso, eu não me lembro se eu fui da primeira ou da segunda turma, mas eu já estava ali envolvido nesse momento, e é um curso de excelência até hoje, porque ele mescla o clínico com o laboratorial, com o teórico, e faz com que a formação seja mais completa. Né? E ao longo da sua vida inteira você trouxe, mesmo indo para algumas áreas, ou depois quando você faz a especialização na endodontia, você carregou muito a patologia ou a estomatopatologia junto com você, né? Sim. Tanto que você é líder de grupos de pesquisa ou de associações mundiais ali, a gente está falando da ISO International Society of Oral Oncology, né? E aí você vê o quanto, de repente, no meio do seu caminho, você foi se enveredando ou indo mais para oncologia, né? Depois a gente vai chegar num momento ali na oncologia, mas o quanto tudo isso foi te trazendo uma base para você ser o dentista, talvez, como você falou, completo. Hoje eu considero você um dentista muito completo, porque você tem a base desse diagnóstico, mas você tem a técnica, porque você é determinado também para treinar, e você fazendo, eu me lembro há 15 anos, a Isabel tem 15 anos, 16 anos, quem estava com você no consultório fazendo todos os preparos era eu. Mas um momento em que eu tava com a barriga desse tamanho, eu me lembro que eu falei, Edu, você vai ter que fazer, né? E não tinha como mais. E aí você foi.
E você treinou, e você foi fazer curso. Você fez cursos com pessoas muito boas. Você comprou um monte de livro, você treinava. Você é bom. Então, acho que faz muito sentido mesmo, né? Do treino. E muitas pessoas falam, eu não gosto de odontologia porque eu não sou bom de mão. Acho que não existe isso, né? Acho que a pessoa tem que treinar e ser determinada a fazer bem, né? No que você quer fazer. Mas acho que você teve essa base aí muito, muito importante que te leva para oncologia. Você quase foi fazer um doutorado fora, no exterior, aí você fez o seu mestrado na estomatopatologia, né, sendo uma das primeiras turmas com o professor Osley, e acho que você guarda muitas amizades muito boas dessa época, né, lá da patologia. E aí, quando chega no doutorado, você quase foi para os Estados Unidos, eu quase fui junto com você, a gente não foi ali por contratempos, né? Não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, né? E acho que a gente também tem que acreditar que Deus, eu acredito em Deus, vai colocando a gente, né? E eu acho que naquele momento foi talvez um livramento para nós, porque ele sabia que a gente tinha mais para fazer aqui do que ficar nos Estados Unidos, né? E você entra depois no doutorado no AC Camargo, você entra mais, acho que na oncologia. Acho que a oncologia chega nesse momento para você? Talvez chegue mais, né? Assim, eu só retomando, né? Então, logo depois que eu terminei o mestrado em estomatopatologia, eu queria morar fora do Brasil. Acho que é uma coisa que estava muito forte dentro de mim, assim, que eu não queria morar no Brasil, por diversos motivos que a gente pode ficar horas conversando aqui, mas eu estava decidido a ir viver fora do Brasil. Uma experiência com intenções de nunca mais voltar. Mas aí não rolou, não deu certo, e aí eu tive que ficar um tempo... Só um parênteses para contar por que não deu certo, né? Você fez entrevista, eu lembro que eu participei dessa entrevista, com o professor veio de fora, te entrevistou, deu tudo certo, a gente já estava programando, eu recebi até pouco tempo atrás e-mails da universidade, recebia porque eu estava começando meu doutorado aqui na USP, né, e ficou naquele desespero, e aí eu falei, vai você, mas eu posso fazer um sanduíche depois também, e a gente estava tentando, meu pai brincava, tem que casar, a gente estava pensando que a gente ia casar, estava tudo assim, a vida tinha feito né? Por intermédio do professor Osley, eu tinha conseguido uma bolsa de estudos para integral para fazer o doutorado pleno. Doutorado pleno nos Estados Unidos, em Baltimore. Isso. Mas aí o professor teve uma questão familiar muito séria e acabou não dando certo. Ele acabou perdendo algum timing ali de pedir bolsa e você poderia ir, mas sem bolsa, e como que a gente ia fazer, né? Sim. E a vida, de repente, dá de novo uma guinada, né? De você falar, e agora? Não fiz o doutorado, não vou pro exterior, perdi a prova, que naquele momento era de 2 em 2 anos, né? As provas de doutorado da FOP, principalmente pelas regras da FOP, não era rápido assim para entrar, né? Era bem concorrido, e você falou, e agora? O que eu vou fazer? Aí você foi fazer uma especialização na endodontia. Mais ou menos. Na verdade, não, a endodontia chegou um pouco depois. Eu voltei pro consultório, fui trabalhar com meu pai, né? Um dos privilégios de ser filho de dentista é o entusiasmo do seu pai com você e compra consultório, né? Trabalhava na clínica dele, os benefícios de repente ser apresentado para pacientes dele. Então... E aí eu percebi algumas áreas que eu precisava realmente me aprimorar. Então eu fui fazer alguns cursos de aprimoramento de endodontia, de odontologia restauradora, estética, cirurgia. Eu aproveitei, na verdade, esse momento e fiz vários cursos, assim, vários cursos. Até que no final do ano, então passou-se um ano e eu continuei fazendo esses cursos, mas aí eu entrei nesse doutorado na Camargo, que foi um período excelente. Já volto para falar do doutorado, mas e aí, quando eu iniciei o doutorado, eu imaginei que eu deveria iniciar uma especialização também, depois de 1 ano e meio, eu acho, alguma coisa assim. Então, eu já tinha feito vários cursos tinha seguido uma trajetória de aprimoramento em endodontia, eu tinha chegado num patamar em que eu deveria fazer a especialização, e eu aproveitei muito a especialização por conta disso. Então, eu já cheguei num nível alto, tecnicamente, vamos dizer assim, de experiência, de muitos cursos. E eu escolhi a endodontia porque eu achava, dentro das coisas clínicas que estavam ali ao meu redor, a mais difícil.
Então, dentro de uma dentística, de uma prótese, endodontia, pério, eu considerava aquilo ali o mais desafiador para mim, que eu tinha mais insegurança, e por isso que eu sempre busquei mais aprimoramento. E também por uma questão, assim, várias questões, na verdade, porque grandes profissionais ou professores que a gente tinha como exemplos na FOP, tinham uma trajetória de ter passado pela patologia. Então, professor Francisco, professor Zaya, professor Caio, eram todos crias da patologia, na verdade. Então, isso me fortalecia como decisão. E, obviamente, também uma decisão mercadológica, que na clínica do meu pai não tinha um endodontista interno, é uma clínica que rodava muito. Então, eu falei, pô, aqui pode ser que tenha um espaço. E por isso que eu me dediquei nesse momento à endodontia, mas como você sabe, assim, se eu decido fazer a especialização em endodontia, é simplesmente ir lá e fazer a especialização. Eu terminei a especialização com 3 artigos publicados no Journal of Endodontics, International Journal of Endodontics. Sim, eu me excedo no meu entusiasmo e na vontade de fazer as coisas. Então não é simplesmente fazer a especialização, ir lá e levar as coisinhas uma vez por mês. Era uma coisa muito intensa, a ponto de depois, né, surgirem muitas oportunidades dentro da endodontia. Mas aí, é claro, quando você chega no doutorado lá no AC Camargo, que é o Hospital do Câncer, você começa a conviver mais com esse aspecto da odontologia. Que era um aspecto pouquíssimo explorado, tem ainda algumas explorações, e que eu entendi que aquilo era algo muito interessante e muito importante, porque unia eu ter o conhecimento da base, que sempre foi algo que muito me agradou. Eu unia a necessidade do conhecimento humano para eu poder trabalhar com pessoas que em algum momento estavam em momentos de vulnerabilidade psicológica, que é algo que acho que você tem que estar preparado para atender, e eu sempre gostei de estar preparado para isso, versus ser um bom dentista. Se você peca em uma dessas áreas, você não está preparado para atender pacientes sistemicamente comprometidos. Se você não sabe a base, se você não entende essa questão de comunicação com esse paciente, de querer ser empático ou ter compaixão com esse grupo de paciente, e se você não é um bom dentista, tecnicamente, você não consegue atingir sucesso, vamos dizer assim, para atender esse grupo de pacientes. Por isso que não é simples atender esses grupos de pacientes, envolve uma série de formações, e talvez por isso que poucas pessoas treinem dentistas para isso. Porque exige um tempo, exige dói, né? Machuca, né? Muitas vezes. Então, mas eu percebo que esse lado da odontologia tem crescido. Acho que um dos pontos que fez crescer ou desenvolver foi as pessoas entenderem que isso é um nicho de mercado. O laser, há 20 anos atrás, como importante fator para tratar e prevenir mucosite, ajudou a trazer essa área de atuação à tona. Acho que a grande parte dos dentistas ainda tem muito despreparo, não entende a oncologia, os aspectos básicos, mínimos da oncologia para poder atuar de forma adequada nesse grupo de pacientes. Mas a atenção está aumentando. Aumentando. A gente está vendo, né? Quantos anos já são de curso? Já até passando para o seu curso para o paciente oncológico? Não, o meu curso é assim. Então, aí caminhou-se muito tempo, né? Nessa linha do tempo. Vamos fazendo uma cronologia. Caminhou-se muito tempo, até chegar em um momento, foi 2014, que eu me considerei apto a ter um curso de formação em odontologia para pacientes oncológicos. E aí, nesse momento, eu monto minha primeira turma, em 2014, entendendo que eu gostaria de fazer um curso diferente, um curso realmente de formação. Eu considero esse modelo um modelo interessante, porque
é muito conteúdo teórico, e você fazer isso em um dia, 2 dias, é despejar muito conteúdo e pouca absorção. Então eu entendi que deveria ser um curso mais longo, né, com alguns módulos de poucos dias na semana, e eu montei esse curso de 5 módulos presenciais. Que eu trago profissionais de diferentes áreas, que a gente tem diferentes online, visões, né, mas inicialmente não tinha essa questão online. Sim. Online é o pós-pandêmico, mas a gente tinha o presencial. E com a intenção realmente de preparar melhor o dentista para atuar, seja no consultório, seja no hospital. E aí eu entendi que naquele momento eu tinha uma rede de apoio suficiente, uma rede de contato suficiente para montar meu próprio conhecimento para poder montar esse curso. Curiosamente também, só em 2014 é o momento em que eu conheci a MASC e a International Society for Oncology, e a partir daí eu começo a frequentar os eventos dessa sociedade. Então eu me inscrevi, me tornei sócio naquele momento, e aí eu descobri o mundo, né? Um mundo nessa área de atuação de suporte. Eu tive contato com as pessoas que eu lia os artigos, e me dediquei dentro dessa sociedade, dentro da ISO, que é o braço da oncologia oral. Me destaquei dentro dessa sociedade. Fiz grandes colegas ao redor do mundo, e é algo que foi e é muito importante para mim, né? Publica muito, né? Com essa a estrutura que o grupo monta é uma estrutura extremamente inteligente, meritocrática, interessante, e que funciona. E quem tá de fora, como eu vejo você nas reuniões, né? Acompanho muito de perto. Não só meritocrática, mas de união entre as pessoas ali, que cada um tem a sua colaboração, cada um tem a sua parte, cada autor ali sabe o que cada um é mais forte no quê. Então é algo interessante, né? Uma coisa de construção de todo mundo ali, né? De todo mundo por um bem comum. Porque, na verdade, fica bem bonito de ver. Fica bem determinado assim, os papéis. E quem é sênior, quem tá no nível intermediário e quem é júnior. E a participação de cada um deles é de acordo com como você se encaixa. E ser júnior não tem questão etária. Questão, em que momento você entrou naquela sociedade, o quanto você já contribuiu para ela e qual é o seu potencial. E aí você vai mudando de acordo com esse perfil. Você não vê o júnior querendo passar ou um atropelar. Existem, óbvio, como qualquer sociedade de pessoas. Mas é tudo muito... As regras são claras ali. O jogo é claro. E funciona, né? Funciona. Mas aí, assim, a odontologia para pacientes oncológicos é uma área extremamente interessante e bacana. O paciente precisa de um cuidado antes, durante e depois. E o dentista deve estar preparado para esse cuidado antes, ainda durante mais, e depois. Qual que é o número? Até 2050 a gente vai ver um aumento. A Organização Mundial de Saúde esse ano emitiu um relatório em que mostra que vai ter um aumento gigantesco no diagnóstico, né, no número de casos de câncer aí nos próximos 30 anos. Então, e mais do que isso, né, o paciente com câncer ele está sobrevivendo mais, ele vive mais, né, seja tratando ou seja curado, e nós vamos receber esse tipo de paciente no nosso consultório, cadeira, né? E a gente precisa ter segurança para atendê-lo da melhor maneira possível, e ele precisa sentir essa segurança também. Então, desde 2014, formando muitos dentistas para que eles possam estar mais preparados para atender esse paciente. Sim, né? E na minha estratégia... E não só para atender, mas se relacionar com outras áreas, né? Então, você chama muitos outros profissionais. Então, você tem o psicólogo, o nutricionista, os médicos em si, radioterapeutas, oncologistas, enfim, você fez um grupo ali de pessoas altamente preparadas para que o dentista se sinta um pouco mais seguro no momento em que ele receber esse paciente, que pode falar, puxa, não sei o que fazer. Acho que eu tenho um lado meu assim, que é de sempre
tentar agregar pessoas para próxima. Então, poxa, se aquela pessoa, uma pessoa de destaque, boa, bacana naquele determinado microassunto, poxa, por que não convidar aquele cara, aquela pessoa para isso? Então, o curso, por mais que assim, o Eduardo possa dar 90% do conteúdo do curso, eu acho interessante para os alunos receberem a opinião ou a visão de um outro serviço, de uma outra pessoa. Eu sempre entendi diferentes visões compõem ou constituem uma ideia, um conceito. Então, eu não é que eu sou contra, mas eu acho que um curso não pode ser daquela única instituição, com aquela única visão, daquele jeito. Eu acho que a gente tem que ser aberto. E a minha ideia nunca foi fazer vários cursos, não. Sempre foi um curso por ano, aquilo, porque eu consigo me concentrar em conhecer as pessoas, me dedicar, oferecer o melhor. Então, esse foi o que foi caminhando, né, nesses últimos 10, caminhando para o 11º ano. E você também hoje é uma autoridade, posso falar, no tratamento odontológico ao paciente oncológico, você é uma referência. E é muito bacana, né, você ter visto essa construção. Né? A gente está aqui resumindo, né, na cronologia de uma forma muito rápida, mas quanta coisa que não passou. E aí eu lembrei de um ponto aqui do agora, que não estava nem no meu script, tá? Mas a gente está falando tanto de comunidade hoje, de você... Né, eu falo principalmente, né, na minha área aqui, que é a parte de laser, de cremes, com prevenção e tal, a gente estruturando uma comunidade, chamando as pessoas, porque o que a gente gosta de ver junto da gente são pessoas que crescem junto, que estudam e que me mandam aquela mensagem falando: nossa, o seu curso foi uma virada de chave para mim. No curso de prevenção agora, uma pessoa vir muito emocionada e falar: nossa, eu vou ser uma dentista completamente diferente na segunda-feira. Cara, isso é transformador. Não é vaidade, não é. Vamos tirar a vaidade aqui do lado, mas é algo que se fala. Cara, motiva, eu tô indo. Né? É o meu propósito de compartilhar as coisas, Sim. E muitas perguntas que me fazem, eu falo, não sei, vou buscar, e aí volta, e se aprende. É muito bom isso, Sem né? dúvida. E a gente tá cada vez mais caminhando aí para comunidades. O que é comunidade? As pessoas vão ter acesso a você, as pessoas vão ter um grupo formado em que um vai aprender com o outro, e nem sempre vai aprender com o mentor dessa comunidade. Vai aprender com a dúvida do outro, vão se conectar entre elas. E aí, me refresca só o ano. Você montou um fórum, chamava Fórum Brasileiro de Endodontia, FBE. E eu me lembro de uma coisa assim, eu falo que tem coisas na minha vida, como eu falei, com o dia que eu te conheci, o dia que eu conversei com a Paty. Eu me lembro do dia que eu peguei uma cartolina e você foi pegando os e-mails de cada um dos participantes do FBE, que já era grande, você já tinha feito evento. Hoje você fala, nossa, você tem que ter um livro, um evento e as pessoas ali. Você tinha tudo isso. Sim. Né? De pegar na cartolina de cores diferentes, você me falando, e eu falava assim, gente, isso aqui não termina. Eu lembro de estar cansada na cama, lá no nosso apartamento, lá em Pinheiros, e eu escrevendo, coloquei FBE, bonitinho, a gente tinha certinho, e eu fui escrevendo o nome de todo mundo, e era muita gente. Sim. Né? Então você tinha um grupo, que ano que era isso? Vamos pensar? 2010, 2009, antes 10. ainda, antes da Bel. O livro surgiu em 2012. 2012, mas a gente morava 2009, lá, era 2008, 2009, você tinha um grupo. Assim, aquilo que eu falei pra você, né? Quando eu decido fazer alguma coisa, eu sempre tive muita dedicação, garra pra fazer as coisas acontecerem. E em 2000 e alguma coisa, 2007. Eu tinha consultório. Eu tinha consultório em Moema, muito próximo do consultório do professor Ruiz Atugo. E apesar de eu nunca ter sido aluna dele, eu nunca fiz um curso de atualização com ele, eu sempre o admirei muito. E o meu consultório era próximo dele, e a gente, obviamente, que se encontrava nos eventos, né? E sempre eu o reverenciava. E em algum momento ele me convidou para ir lá na clínica dele, eu fui, teve vários encontros e tal, até que chegou um momento que eu falei para ele, professor, vamos criar uma rede de contatos entre colegas para a gente discutir caso clínico.
acho que isso é muito interessante e importante e tudo. E naquela época, assim, não existia rede social, tá? Facebook era uma coisa, era Orkut, olha lá, sei lá. Não existia rede social, WhatsApp, não existia isso. O que existia eram e-mails e listas de discussões por e-mail, Yahoo Groups, Google Groups, essas coisas assim. E aí eu falei pra ele, a gente cria uma lista de e-mails e as pessoas colocam um caso clínico, as dúvidas e tal, e todo mundo vai... E aí surgiu teve outros nomes e tal, depois chegou no Fórum Brasileiro de Endodontia, FBE, que foi algo, acho que muito importante e relevante para a endodontia do Brasil. A gente chegou a ter muita gente, sei lá, 3 mil e-mails, muita gente assim, se conectando, era algo extremamente bacana, super. Obviamente que mexeu com egos e vaidades de muitas pessoas que não estavam dentro, que não tinham criado e queriam... Exato. Aconteceu muita coisa, no meio do caminho, mas aconteceu muita coisa... A gente consegue entender. Sem dúvida. Aconteceu muita coisa no meio do caminho muito bonita. Isso foi importante para mim, porque eu ganhei, de certa forma, algum tipo de voz por estar liderando junto com o professor Rui aquilo. E era assim, é um primórdio do que a gente vê hoje em termos de comunidade, é um primórdio. O livro... Só para mostrar que isso não é uma coisa nova, né? Que é o grupo de pessoas... De forma alguma é que novo. A rede social aparece mais, mas você já tinha esse grupo, né? E logo em seguida já teve um livro publicado. Sim, nós temos 2 eventos, um em Ilhéus e um em São Paulo. Nós lotamos a PCD, o auditório da PCD em São Paulo. Foi em junho de 2012. Com mais de 800 inscritos no evento. Eu lembro que eu não fui porque a Beatriz ia nascer no... Funcionou muito bem. Acho que foi um momento de união histórico da endodontia. Acho que muitas pessoas até hoje são amigas e criaram a rede de contatos a partir desse fórum. Eu acho que era algo muito interessante. Só um parênteses aqui, que a geração de hoje, não todos, é claro, né? Mas assim, a nossa geração é uma geração que respeita muito os professores, aquelas pessoas que formaram a gente, sabe? Então, assim, eu tenho muita gratidão. Gente, ele não é pisciano, tá? Ele é de Escorpião. Quem imaginaria que um de Escorpião chora desse jeito? Mas chora. Você chora fácil, né, Edu? Chora. Ele fala chora todo dia. Mas eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que passaram pelo meu processo, sabe? Mesmo aquelas pessoas que teoricamente não fizeram bem pra mim, eu tenho gratidão por essas pessoas, mas especialmente por aquelas que abriram as portas pra mim. Eu não vou cansar de falar nunca o nome dessas pessoas. E isso é uma coisa que a geração atual tem uma memória extremamente curta, sabe? Isso é muito triste, sabe? Assim, de você ver uma geração... Frustra, né? Pra nós que seguimos porque você vê o quanto que o ser humano tá caminhando pra baixo, entendeu? Muito... Beira até um pouco a falta de educação, de valores. Sim. Então, falta de valores, formação, às vezes até de caráter, sabe? Sim, Porque eu falo também, durante as minhas aulas, as pessoas às vezes me questionam, mas você fala ainda daquela pessoa? Mesmo que não tenha feito bem pra você? Foi muito importante na minha trajetória. Sim. Até pra saber como eu não quero ser, né? Mas foi muito importante, me abriu portas, me fez isso, né? Eu acho que é uma coisa que acho que foi muito discutido também em outros episódios, né? E eu acho que o quanto a gente valorizar não só a nossa história, a nossa trajetória, mas ainda as pessoas que fizeram parte e que deram chances para nós. Né? Sem dúvida, claro. Mas acho que eu sempre falo, né? Construa pontes, não muros, né? Não muros. Então, exato. acho que esse é um caminho que eu observo, mas que eu tenho muita, extrema gratidão com todos aqueles, assim, sabe? Pessoas que foram muito importantes pra mim e que me valorizaram. E são muitos, assim, sabe? São muitas pessoas. Muitas pessoas. Bom, mas do fórum é algo que as pessoas às vezes até te cobram, né? Vamos voltar com o fórum. Cobram super, né? O desfecho do fórum foi... Em breve, novidades. A gente não vai falar mais, tá? A gente não vai dar spoiler nenhum, né? Que a gente tem muitos projetos aí juntos, junto e misturado, né? Então a gente não vai dar spoiler não, mas fiquem
alertas aí, atentos, que em breve a gente vai ter, né? Esse ano promete. Sim. Né? Uhum. É isso aí. Edu, a gente tá quase caminhando aqui pro final. Já até perdi meio o tempo aqui. Vamos fazer conteúdo pros pacientes. A gente faz conteúdo com a gente. Mas aí tem uma coisa só no meio do seu caminho aqui, né? Que as pessoas precisam saber. Porque além da flauta, da patologia, da estomatopatologia, da endodontia, de tudo isso que você construiu, da oncologia, vai ser uma coisa ali que é o vinho. O vinho veio com uma força assim pra você que eu confesso que quando você começa a fazer prova 1, prova 2, prova 3, e de repente aparece prova. A gente movimentava a casa, gente, pra ele fazer a tal da prova. Porque, né, e as meninas, gente, papai vai fazer a prova. E ele virou sommelier. E ele acho que estava viajando, mas aparece um certificado, brochinho, não sei o quê. O cara virou sommelier. Tudo bem que eu, como esposa, aproveito muito dessa sua expertise. Sim. Né? E aprendi muito também. Para mim foi um outro olhar para tudo ali. Não só para os almoços, jantares, para os eventos, para os encontros com os amigos. Virou algo que eu gosto também de entender. Mas, e aí? Ser sommelier. Você vai deixar a odontologia para ser sommelier? É improvável, mas é... Eu não sei, mas é improvável, mas é... A questão é assim, eu acho que nós não podemos viver só da odontologia. Eu ia perguntar, a minha última pergunta, penúltima, seria o que a odontologia representa para você? Porque você tem tanto a arte, né, outras áreas ali tão fortes em você e que te fazem, na verdade, ser uma pessoa melhor na odontologia. Mas o que então, eu sempre enxerguei muito lindo os dentes. Eu entendo que as pessoas... Quem só vive e transpira odontologia, eu sinto muito, está errando. Ou pode ser qualquer outra área. Sinto muito, está errando. Nós temos que buscar coisas novas, mundos novos, visões novas... É isso que engrandece o ser humano, essa multiplicidade, essa possibilidade de conhecer diferentes mundos, diferentes pessoas. Viver só naquele quadrado, eu acho que limita sua vida. Limita o pensamento. Porque vai ter uma hora que você vai parar, né? Todo mundo aos seus 70, que seja 60, 70, 75 anos, vai dar uma parada na odontologia. E o que ficou para trás, sim. né? Claro que fica um legado, sim. mas... Não, você consegue se transformar e tudo, mas eu acho que a questão não é o daqui, é agora. Presente. É o agora e o quanto que você está se relacionando com o mundo e não com a odontologia. Eu acho que porque a odontologia pode realmente sugar, né? Assim, se você não toma cuidado, ela realmente suga. O vinho surgiu, assim, a gente sempre gostou de vinho. Primeiro, não faço apologia à bebida, não sou bebedor de vinho, né? Eu degusto vinho, aprecio o vinho, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o vinho me encantou. Quando alguma coisa realmente me encanta, como você sabe, eu me aprofundo naquilo, né? Assim, eu vou densamente estudar aquilo. E o vinho me encantou porque, porque é um mundo infinito. Primeiro que é um mundo infinito, é um mundo que não tem... É um conhecimento infindável, não tem fim. Mas, primeiramente, porque eu percebi que ali eu aprendia história, geografia, pessoas... É tanta coisa que envolve a produção de uma bebida... E isso realmente me encantou. Então hoje eu sei mais, chutar aqui, da França, por causa do vinho. Então eu sei mais das regiões, do clima, dos meios de transporte, da história da França, por causa do vinho. Isso me deixa uma pessoa mais interessante. Eu não sou uma pessoa de um único assunto, e eu conheço pessoas que são de um único assunto. Se você começa a conversar com essa outra pessoa de qualquer outro assunto, ela não evolui, não consegue conversar. E fora que você está falando de uma bebida que agrega pessoas, que reúne,
em momentos, muitas vezes, que você tá usando aquela bebida específica, são momentos de confraternização, de comemorações, claro. de que congregações. Um dos aspectos da saúde, né? Existe a saúde física, existe, né? Um dos aspectos da saúde é a saúde social, né? E o vinho tem um poder de socializar, de ser... Nossa, eu frequento confrarias, então eu vou na confraria... Por quê? Eu vou pelo vinho? Vou, uma oportunidade de conhecer um vinho e tudo, mas eu vou pelo relacionamento com aquelas pessoas que não tem nada a ver muitas vezes com a minha vida, não sabem essa minha história, trajetória, e eu tô ali para descobrir junto com eles e socializar e conhecê-las e eles me conhecerem e tornar a vida interessante. Então, é mais nesse sentido. E é claro que existem coisas especiais, momentos especiais, e assim, eu poderia não ter feito as provas, ou as provas que eu fiz e ainda vou fazer. Eu poderia, mas é uma maneira que eu vejo de me forçar a conhecer mais, estudar mais e se aprofundando, assim como eu faço em absolutamente tudo. Que você então, faz. vamos... Eu aprendi isso desde cedo, né? Vamos tocar Mozart? Vamos. Mas quem é Mozart? Qual a história dele? Por que ele chegou naquilo? Que momento histórico fez com que ele produzisse músicas daquela maneira? E isso é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Entendeu? Muito bem. E aí, pra gente finalizar, a gente não fez os quadros, né? Que você faz normalmente, a saideira e tal. Uma boa. Tocou. Quais são os seus sonhos? Aff, Maria. Aff, Maria. Vou até fechar meu computador agora. Quais são os seus sonhos? É uma pergunta muito difícil essa. Difícil? Porque sonhos no longo prazo, eu acho que é igual de qualquer ser humano. Né? Assim, longevidade, saúde, prosperidade, tranquilidade. Qualquer pessoa busca isso, né? Ninguém busca o contrário disso. Então... Mas você tem alguma coisa assim que você sonha? A gente aqui dentro da São Paulo Dente Estúdio sonha cada vez mais a gente estar forte como escola, de receber mais pessoas. Talvez isso seja um sonho. Sim. Ou não, é transformar a vida das pessoas através do seu atendimento. Acho que você está resumindo bem os meus sonhos por você me conhecer. Melhor ainda, é a gente conseguir ver as nossas filhas prosperando, claro, felizes com elas mesmas, né? Com as suas famílias. Eu acho que quanto mais a gente levar... Não diria sonho, talvez objetivos, assim, eu não sei, porque é uma mistura, né, do que é, do que não é, assim. No aspecto maior, formação, do ser, do ter, a gente caminha melhor, né, porque eu acho que não, acho que é incorreto, né? Qual que é o seu sonho? O meu sonho é ganhar não sei quantos R$1.000 por mês. Não, o meu sonho é ter aquele carro. O meu sonho é ter aquela casa. Meu sonho... Isso não pode... Eu gostaria de ter... Talvez eu gostaria de ter algumas coisas, mas antes eu tenho que ser. Antes eu tenho que estar. Antes eu tenho que conhecer, me autoconhecer. Porque é isso que realmente traz valor, sabe, para nossa vida. Estando assim, é muito provável que você vá conseguir as coisas que você falou mais materiais ali, sim. não é? Não é Sim. isso? Então, assim, acho que essas questões são bem importantes em entender o nosso papel, a nossa relevância, como você falou, né? De repente, nossa, a gente tem uma escola que pode transformar a vida das pessoas. Poxa, deu ter um curso que, de repente, pode abrir, possibilitar que as pessoas enxerguem a odontologia de uma forma diferente, que a gente esteja capacitando pessoas. Acho que isso é extremamente revigorante, assim, né? Então isso sem dúvida que é um objetivo ou um sonho que eu tenho vivido, na verdade. Gostei, um sonho que eu tenho vivido. É isso aí. Foi uma boa host?
Foi, a gente só não fez conteúdo pra paciente. Eu acho tão legal falar pra coisas pra paciente, sabe? Mas acho que as pessoas precisam conhecer você, né? Por isso. Posso voltar, produção? Produção, posso, eu volto, tá? É só me chamar que eu volto, eu sento aí e a gente faz conteúdo pra paciente. A gente podia fazer, né? Um podcast só pra paciente, dicas de pacientes. Quais são as dicas mais, as perguntas mais relevantes? Esse podcast aqui eu queria que você participasse comigo, né? Aí você falou, não. Não, esse é um projeto, então vamos lá. Então é o momento de falar. Esse é um podcast. Esse é um podcast, né? Que o Eduardo, acho que há muitos anos vem falando. E talvez eu seja a pessoa, né, que mais conhece o que ele está pensando nesse momento. Apesar dele ser muito introspectivo, e tem horas que a gente tem que puxar da cabeça dele o que ele está pensando e sentindo também, né? Aí o escorpião bate forte. Mas eu vi o nascimento do podcast, né, do Muito Além dos Dentes, e a ideia é que nós pudéssemos estar sempre nós dois e mais um convidado aqui nessa mesa. Uhum. Só que era algo que estava fazendo brilhar os seus olhos. E aí eu achava que era um projeto seu, porque eu tenho a Lilibet como um projeto meu, e claro que você colabora muito. A gente sempre teve projetos separados, mas que se confluíam. E eu acho que esse, o Muito Além dos Dentes, é uma frase muito sua, de muitos anos, né? Eu ia me sentir assim, não uma penetra, mas eu ia me sentir assim, puxa, é do Eduardo, é ele que tem que escolher as pessoas, é ele que tem que pensar, é ele que tem que organizar essas coisas, né? O conteúdo, a curadoria de escolha de pessoas, porque a gente já faz muita coisa junto, não é? A gente faz tudo muito junto e misturado, muito. Eu não dou um passo sem você saber a mesma coisa para você. Então, eu achei que esse era um projeto seu, né? E já te parabenizo porque todos os episódios realmente têm insights ali muito importantes, mas ainda a gente conhece pessoas, né? A gente amplia ali. Tá bom, vou te convidar a participar de um episódio. Obrigada. Eu vou ficar muito feliz, eu vou aceitar seu convite, tá? Como dupla, assim. Como dupla? Tá bom, mas acho que é legal a gente fazer um conteúdo para paciente, sim. Bom, gente, vocês viram isso aqui do que o Eduardo. Eu tentei fazer um pouco da cronologia, mas o Eduardo é isso, né? E a gente falou um grãozinho de arroz aqui. É que vocês possam sentir aí eu como muito conflito de interesse, mas muito conflito de interesse. Eu tenho muito orgulho dele, tenho muito orgulho. E eu fico louca da vida quando o Eduardo não é aproveitado. Então, quando a gente vê que ele tá quietinho ali dentro da sala dele, eu falo, não, você não tem que estar quietinho, você tem que estar aparecendo mais. E aí, quando a gente pensou na ideia, né, de volta, eu falei, eu não vou voltar pro podcast, eu vou fazer com que ele apareça. Então, ele tá sentado sempre desse lado. É claro que ele coloca muitas ideias ali, mas eu queria que você pudesse falar mais. Eu sei que você, durante um ano inteiro, se dedica, põe muita energia para aqueles alunos que vêm para cá. Você põe muita energia para o paciente que você atende, para a sociedade, para a AISO, para pesquisa, para suas orientações, seja de mestrado, de doutorado. Você coloca muita energia em tudo. Você põe muita energia na gente, você põe muita energia na nossa casa, nas nossas meninas, nos nossos cachorros, até nos nossos cachorros. Você coloca muita energia. Mas você precisa mostrar mais quem é o Eduardo. Porque o Eduardo, gente, tem um coração que não cabe no peito. O Eduardo tem uma mente brilhante com um coração que não cabe no peito. Então eu tenho muito orgulho de ter você, né, tá bom, do meu lado. Obrigado. Pessoal, a Roster só posso chorar, cortar. A Roster esqueceu de falar durante a entrevista várias coisas que são importantes. Primeiro, assim, curte esse vídeo. Curte o vídeo, compartilha, mostra pros amigos. Porque assim, a gente precisa aumentar o número de seguidores, pessoal. Gente, se inscreve no canal, por favor. O dono do podcast tem um coração desse tamanho que não cabe no peito, uma mente brilhante, mas ele é ansioso também. Então vocês imaginam conviver com uma pessoa dessa forma. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Tá bom, pessoal? Por favor, episódios pela frente. Muita coisa boa aí, né? Na intenção de ser semanal, né? A vida às vezes não vai deixar semanal, mas com a intenção de ser semanal. Vai ser um bate-papo gostoso. Deixa o comentário aqui, a gente conversa. Seja no YouTube, seja no Spotify. Vem com a gente, tá bom? É isso aí. Obrigado. Adorei. Obrigada a você. Obrigado. Te amo. Eu também.